Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos nesse momento em contato com o professor engenheiro civil Aparecido Fujimoto, professor aposentado, titular da PUC Campinas e da Unicamp, conselheiro executivo da empresa A Fujimoto Consultoria e Projetos e também a Fujimoto Service. Aparecido Fujimoto, que é um prazer, é uma honra ter você perto da gente nessa trajetória para que a gente consiga botar o CREA no trilho do interesse da engenharia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar podendo falar nesse momento a todos nossos engenheiros e, em especial, pelo seu trabalho de alta envergadura tecnológica. Quero agradecer e dizer que sinto muito honrado através de todos os engenheiros paulistas e brasileiros. A presença da engenharia na vida do dia a dia dos colegas da engenharia e da sociedade de forma geral. Como é que anda isso? Como é que isso pode melhorar? Como é que você vê esse momento da história do Brasil? Acabamos de sair de um processo eleitoral de primeiro e de segundo turno, inclusive de eleições, algumas cidades tiveram eleições, e agora o tempo se volta, já em dezembro, para a nova eleição do CREA. Mas antes de discutir nova eleição, vamos discutir o papel da engenharia. O que está acontecendo na sua opinião? A engenharia está bem, está organizada, ou está muita coisa que está precisando ser feita? Aparecido Fujimori? Olha, a engenharia, na minha opinião, ela tem um papel fundamental no país, no desenvolvimento de um país. Eu diria que seria a alavanca de Arquimedes que constata em todo o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do nosso país, de todos os países. E penso também que, no histórico, é interessante lembrar o histórico. Eu estive vendo a palestra a entrevista com Alan Haber, e ele diz que nós temos um trabalho, nós temos alta tecnologia, apenas estamos anestesiados, temos uma certa dificuldade, comprovada através dos tempos, né? Nós, há mil anos atrás, nós tínhamos as primeiras construções, os primeiros, a engenharia com a visão histórica e holística em todo o universo. Construímos as maravilhas do mundo, a muralha da China, o farol de Alexandria, e todas essas maravilhas, a engenharia esteve presente e dinamicamente batalhou em cima disso. Chegamos na Revolução Industrial, apareceram essas máquinas, toda em função que a engenharia permitiu, máquinas têxteis, máquinas a vapor, locomotiva, e depois, como todos percebem, não houve mais interrupção, né? Tivemos a nossa regulamentação da profissão muito depois do Império, lá em 1966. Mas sempre tivemos a nossa forte ligação, nossa interação com o sistema CREA com FEA, e acho que nós sabemos que isso é de grande importância, e é isso que veio fazer com que nós tivéssemos essa paralisação, essa forma anestesiada de não conseguir desenvolver os nossos trabalhos, né? E aí, com todo o desenvolvimento dos métodos estatísticos, das descobertas espaciais, nós continuamos atrelados e com o mínimo de movimento, de mobilidade para fazer uma melhor. Mas a engenharia, ela constitui, como disse, essa mola propulsora socioeconômica, cultural também, mas é preciso que nós tenhamos uma interação entre governo, instituição de ensino e a indústria. E o CREA, ele é o nosso veículo transportador dessas tecnologias, o exportador também, como dizia o Alan Habert, transportador da tecnologia de mentes pensantes. E, infelizmente, nós temos que nos acertarmos
e, se Deus quiser, faremos isso em pouco tempo. Mas vamos lá, Fujimoto, você tocou na questão da educação. Como é que vai a educação na engenharia? A educação, de forma geral, tem padecido, nós sabemos. Está difícil, é um país complexo, tem investido pouco, quando investe, investe mal, é difícil. E na engenharia, você que é um professor das engenharias, tanto na Católica quanto na Unicamp, e você sabe que o aluno, o jovem, está querendo saber as coisas, ele está motivado, ele, infelizmente, ele sai da escola e acaba se decepcionando muitas vezes. Como é que você vê isso? E eu acho isso de uma forma muito negativa, né? E responsabilidade, ela gera vários pessoas, as pessoas, instituições que precisam pensar junto nas consequências, nos efeitos dessa causa, dessa paralisação, até por questão de conveniência, de efeitos convenientes que as pessoas deixam acontecer. Nós tínhamos dentro da engenharia, a engenharia você mesmo fez, nós tínhamos 5.000 horas fora o estágio. Hoje nós temos um menor, 3.600 horas, não em todas as escolas, evidentemente, mas isso também faz com que, isso não foi mal, não foi intencional, isso que foi lá do MEC, lá dos compromissos que estabeleceram para fazer condições mais fáceis da engenharia ser concluída pelos alunos. Mas os alunos, eles saem com muita boa vontade, eles saem muito bem intencionados. O problema é que ele chega no mercado de trabalho e encontra um país como foi a década de 80, que nós tivemos um problema, nós dormimos construtores, acordamos sem um tostão no bolso. E isso está acontecendo agora com esse problema da pandemia, mais o problema político, partidários. Nós temos uma economia, vamos dizer, débil, uma economia com o mercado de trabalho com a demanda baixíssima. E isso o jovem fica desanimado, o jovem perde o ânimo. E é aí que nós temos que contribuir para que ele possa resgatar. E a única forma, o sistema pode contribuir com isso e deve construir. Então, você falou sistema. Vamos explicar para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, e no público está crescendo. E eu queria que a gente explicasse como é que você vê o sistema. Quando a gente diz sistema, a gente está incluindo o CONFEA, que é o Conselho Federal, e os diversos CREAs. E a gente pode incluir também associações, sindicato, escolas. Nós temos um sistema da engenharia. Como é que esse sistema está funcionando, na sua opinião? Eu penso que o sistema ele está deixando a desejar. Nós sentimos isso. Nós trabalhamos, nós produzimos, mas essa moçada que está vindo agora, nesses últimos 10 anos para cá, estão com dificuldades. Mas eu queria, José Manuel, fazer uma homenagem de uma pessoa que batalhou muito, sacrificou-se muito, mas teve o seu lugar ao sol. Foi a primeira engenheira do Brasil, negra do Brasil, Enedina Alves Marques, a primeira mulher engenheira da Universidade Federal do Paraná. Eu queria prestar homenagem a ela, porque, baseando nela, eu vejo que os jovens, eles se espelham nos exemplos, nas pessoas que eles acreditam. Mas não basta só isso, é preciso também que o CREA tenha uma visão, uma convivência, e entenda que o Conselho Regional também tem o compromisso de ter essa visão de uma convivência holística nos desafios que estão surgindo. As dificuldades existem, né? Mas se nós pudermos contribuir e nós participarmos, quando você disse sobre as associações são as vertentes, na minha opinião, parceiras responsáveis no relacionamento humanista, sociocultural, complemento na aprendizagem da tecnologia e trocas de conhecimentos. Eu vejo que é preciso também que as associações possam unir forças, concursos, com fóruns, congressos, para
complementar o trabalho do engenheiro que sai e precisa trabalhar no mercado de trabalho, se ele não pode fazer uma pós-graduação, mas ele ter esse apoio. Agora, é preciso também, o sindicato, por exemplo, eu vejo isso em parceria com as delegacias, com as mesmas funções, embora que ele está preocupado com os atendimentos, a essência principal é o desenvolvimento dos deveres trabalhistas, resguardo dos direitos, mas é preciso também que ele faça essa parte. Isso aconteceu quando eu fui secretário da delegacia sindical aqui de Campinas. Nós fazíamos, mas fomos muito acanhados nos nossos cursos que fazíamos para a comunidade. Então, agora é preciso também manter a união, a reunião sempre com resguardos não corporativista, com decisões que haja consenso entre os partícipes. E é aí que eu vejo reuniões pautadas no bem comum e crescimento pautado no público-alvo, né? Eu vejo aí eu li o seu trabalho, o seu plano de trabalho, e foi por essa razão que senti a vontade de respirar novamente a engenharia. O seu plano de trabalho contempla essa visão holística, essa visão humana de direitos, deveres, né? E com austeridade, que eu acho muito importante. A austeridade não é tirania, a austeridade é necessário, né? Então, eu vejo assim, agora, é preciso que tantas associações, como os sindicatos, como toda instituição, a instituição de ensino também, pense no engenheiro como um ser humano que está precisando se retornar à sua categoria nos seus efeitos. E eu vejo a necessidade de ter uma responsabilidade conjunta entre governo, indústria e educação. Mas é preciso... Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse conjunto de coisas que você está falando, me chama uma coisa aí em especial atenção, que é o papel das engenharias. A gente sabe que é preciso impulsionar, a gente disse isso, está dizendo isso sempre, que é preciso empurrar um pouco a história, para que a história, porque de vez em quando parece que a história tem que pegar no tranco, porque dá uma parada. A gente sabe que lamentavelmente isso acontece. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, da participação dos engenheiros nos destinos das cidades, do Estado e do país, os canais estão abertos, na sua opinião? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a sociedade mudou. Nós temos uma relação hoje, olha, nessa entrevista nós estamos fazendo à distância. Eu estou na Baixada Santista, você está em Campinas, e a gente está conversando à distância. Eu tenho feito isso, nós temos feito isso cada vez mais. Então, a sociedade mudou as relações políticas, as relações pessoais, as relações humanas, as relações sociais. A engenharia acompanhou isso? Nós estamos percebendo a engenharia acompanhando isso ou ainda estamos com dificuldade para entrar nesse novo mundo, nesse novo tempo, Fujimoto? Eu penso que nós estamos com dificuldades. Eu penso que nós precisamos ainda trabalhar muito. E isso demanda tempo, mas tem que começar, né? Nós vemos aí os trabalhos que estão sendo desenvolvidos sobre a tecnologia 5G ou ciberfísica. Nós temos também a educação 4.0, a indústria 4.0, mas nós precisamos nos inteirarmos. E é um outro problema também. A engenharia resolve o problema através desses trabalhos online, mas corre o problema também que eu vejo, o problema do isolamento presencial, do isolamento físico, pessoal. Né? Esse isolamento também cria um problema grave. Foi uma solução, mas não pode ser a única solução. Deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está dizendo. É o seguinte, vamos centrar na questão da educação. As pessoas estão se conectando à distância. Isso vale para a educação? Como é que você vê na engenharia
o ensino à distância? Pode para tudo, pode para alguma parte, pode para alguma etapa da formação? E de que maneira, Fujimoto? Eu acho que pode sim, mas ele não necessariamente deve ser online. Por exemplo, a engenharia, como é que eu vou analisar um teste laboratorial um teste de tensão, deformação, torção? Como é que eu vou enxergar isso daí se eu não estou participando dos testes laboratoriais? Eu preciso, sim, a teoria também. Eu acho que o elemento humano é fundamental na hora da transmissão das trocas de conhecimento. As trocas de conhecimentos não são apenas pautadas nos materiais apresentados online. Isso não estou ignorando a sua eficiência, mas eu garanto, eu posso dizer que não é isso somente o que nós temos que preocupar. Nós temos um trabalho dantesco para poder fazer, e isso depende desse relacionamento humano, na minha opinião. Né? Valorizar as pessoas, ter o conhecimento de o que a pessoa representa também para a empresa. Nós não podemos pensar em clientes, as empresas, apenas nos clientes externos, nós temos os internos, que são os nossos funcionários, em toda a sua hierarquia empresarial. Então, com isso, vejo que o nosso ensino, a engenharia, teve uma solução, mas não é a única solução. É preciso ter cautela para não entrar num campo, depois não ter retorno. Agora, a ousadia, a criatividade, a coragem de empreender, de ir para frente, é uma coisa que a gente busca orientar a moçada na escola e no dia a dia, na prática. É preciso esta coragem também com as entidades de classe, com o próprio sistema. Esta coragem, esta iniciativa que revolucione, que altere, que reformule, é necessária. Você vê a categoria preparada para esse novo momento, desse impulsionamento, descobrindo fronteiras novas. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente fala de país, a gente fala que a engenharia é fundamental para o desenvolvimento do país. Mas a gente tem que deixar claro que a gente está falando de soberania, de um modelo de desenvolvimento brasileiro. Não significa um modelo fechado no Brasil, não olhe para o mundo, mas um modelo que interesse ao nosso país. Nós estamos com maturidade, que isso passa por uma maturidade política também, o conhecimento da história. Você começou falando de história, conhecimento de história é importante. Nos nossos cursos a gente não informa muito de história, a gente não fala muito de sociologia, não fala muito de política, não fala muito de geografia. E na hora de decidir, pode ser que a gente tenha dificuldade. Eu sinto um pouco de dificuldade dos nossos grupos de colegas perceberem, né, esses complexos momentos decisórios. Nós precisamos agir e ir para frente. Com coragem. Essa é a história que o Brasil precisa passar limpo, Fujimoto. Sim, você tem toda a razão. Na verdade, você até já fez a explicação, mas eu vejo assim, é necessário a participação em geral de todo o conhecimento. Não basta simplesmente saber a tecnologia, mas é preciso ter também complementos das ciências humanas. Veja bem, a filosofia, a teologia, a sociologia, a psicologia. Veja bem, quando eu fiz a minha defesa de pós-doutorado, eu convidei uma professora da medicina e das ciências humanas, para que pudesse enxergar aquilo. Eu vejo muito importante a participação de ciências humanas, para que a visão seja completa, para que você possa enxergar a floresta, para depois se dedicar à árvore. O Bauman diz muito bem que quando você se dedica, quando você se especializa, você tem muitas... A engenharia tem muito a filosofia de que ele é um grande resolvedor do problema, o engenheiro. E ele não tenho dúvida. Mas é preciso, eu penso, com muito mais cuidado, saber as causas dos problemas para que eles possam reincidir. E isso as ciências humanas nos ajudam a pensar melhor.
sem dúvida, porque, senão, do contrário, acontece aquilo que nós temos observado, o homem se declinar, como diz Fromm, Eric Fromm, ele diz assim, o homem se declinar diante da sua própria inventividade. Ele perde a noção do tempo, ele perde a noção da sensibilidade científica na tecnologia. Agora, vamos falar um pouquinho menos agora de academia e menos de associação, menos de sistema, e vamos falar de sociedade. Como é que a sociedade está olhando para a engenharia? Como é que você, dentro da engenharia e dentro da academia, olha para a sociedade? E como é que você sente a sociedade olhando para a engenharia? Está confiando na engenharia? Com muito pouca dedicação. Na verdade, a sociedade ela vê de uma forma muito corriqueira, sendo que não poderia ser assim. Mas isso, alguma causa aconteceu para que nós chegássemos nesse nível, né? A engenharia ela não pode ficar enfraquecida. Como diz aqui, eu tenho que ter orgulho de ser engenheiro, né? O engenheiro paulista, especificamente, ele não transige, ele não esquece, ele busca desafios, ele não se rende, né? Ele valoriza a sua profissão. E não só engenheiro paulista, como todo engenheiro brasileiro, todos os engenheiros. Agora, nós precisamos ter condições para isso. Para isso, a nossa casa tem que estar em ordem. Bom, e aí vamos perguntar, dentro dessa questão do olhar para a sociedade, de dentro da engenharia para fora, e como a sociedade olha de fora para dentro, como é que está o papel fiscalizador? Que há sempre uma discussão que é antiquíssima no sistema, dizendo o seguinte, cabe ao sistema Confea-CRES apenas o papel fiscalizador. E nós defendemos que cabe mais, não só fiscalizar, cabe orientar, cabe impulsionar, cabe engrandecer e cabe sempre ocupar esse espaço de grandeza que a engenharia merece. Como é que você vê isso também, Fujimoto? Vejo com muita preocupação e endosso bastante essa situação. O Conselho Regional, o sistema CREA-CONFEA, ele não pode ser simplesmente um fiscalizador, e nem atribuição de atividades. Ele tem que, como você disse, ele tem que orientar, ele tem que fazer com que o engenheiro enxergue uma visão globalizada, holística do problema. Ele tem que se sentir valorizado pelo sistema. E pelo sistema, o sistema faz com que seja um farol, um guia, para que o engenheiro possa trabalhar e atender as necessidades, e consegue atender as necessidades da sociedade, da comunidade e de todo o público-alvo. Agora, na hora de fiscalizar, tem que punir. E punir não é uma atividade simples, é complexa. No nosso tempo lá atrás, existia o engenheiro calígrafo. Hoje eles chamam de caneteiro, que no fundo é o que é? O jeito que assina a planta, não fiscaliza, não acompanha a obra, etc. Como é que está na tua região a questão da fiscalização? Campinas é uma grande região do estado de São Paulo, importantíssima. Como é que tem essa preocupação com fiscalização? Está funcionando, na sua opinião, observando o sistema de uma maneira panorâmica, inclusive? A preocupação existe. As condições econômicas também existem. Não se justifica o caneteiro, não se justifica o caligrafista, né? Infelizmente, ele tem a liberdade de agir da forma que ele acha melhor. Mas isso é uma questão de falta de orientação da própria associação de engenheiros, a colaboração que a associação tem que ter em concomitância com o Conselho Regional, o sindicato. Agora, é preciso que nós tenhamos também, que correspondamos com esse público de engenheiros que usam esses métodos não tão elegantes, né? Esse procedimento, ele foge daquilo que nós chamamos de ética profissional, de ética de caráter também, chega até nisso, né? Infelizmente, a preocupação existe sim, a preocupação existe. Eu não posso dar estatística de números para você, porque se eu tivesse
uma orientação antecipada para se ter esses dados, eu faria. Mas, sem dúvida que existe muita situação dessa, e que engenheiro, às vezes, nem aparece na obra, ele aparece, nem placa eles estão colocando mais. A despreocupação da fiscalização, que seria um pontinho, é inexistente. Infelizmente, está acontecendo do engenheiro fazer os seus trabalhos e evitar maiores justificativas do trabalho. Agora, apesar disso tudo, o que a gente tem visto na televisão nos últimos dias é uma propaganda de um CREA que fala em transformação. É uma coisa interessante. Nós estamos pregando uma transformação necessária, né? Para isso, nós estamos organizando um time de gente como você, com experiência, com gabarito, para a gente poder fazer a verdadeira transformação. Mas o sistema está saindo, tem dias, que é até o fim do mês, fala em transformação. E gastando um dinheirão, viu? Propaganda no rádio, na televisão, nos jornais. Como é que você também, como profissional experiente, vê isso aí, Fujimoto? Eu lamento muito, até porque, citando o último, último propaganda, né? Não é nem esclarecimento, é propaganda mesmo. E essas propagandas, quando bem veiculadas, né, nas redes, elas conseguem mexer com o pensamento das pessoas, que depois de alguns segundos ele vai ver que aquilo era um factoide, né? Na verdade, eu vi um depoimento de um engenheiro, de uma engenheira, que ela fala dos trabalhos bem desenvolvidos, que até a garantia de qualidade, fala de tudo, e, sobretudo, ele fala da história do CREA dos últimos 10 anos, desses últimos anos. Maravilha. Não sei como é que a pessoa consegue, em 1 minuto de propaganda veiculada, a pessoa aceitar a ideia, né? Nós precisamos exatamente, eu acredito, né, dentro do Conselho do CREA, o nosso novo CREA, nós vamos ter essa grande preocupação de conscientizar, porque, na verdade, foi uma coisa assim, lamentável, né? Além de uma coisa que não é verdade, e ainda um depoimento, eu lamento muito que isso tenha acontecido. Agora, Fujimoto, eu quero agora falar um pouquinho da tua atividade de professor, da tua atividade de engenheiro. Como é que é o dia a dia aí em Campinas? Como é que é a tua vida? Como é que você divide o seu tempo? Estou dividindo um bom tempo para esse trabalho que é trabalho não presencial, que está me deixando já irritado, né? O trabalho de isolamento pandêmico nos atrapalha no nosso relacionamento, começa até a atrapalhar a esposa, né? Mas eu vejo assim, eu trabalhei como professor, na verdade, durante 49 anos, 28 de Unicamp e 35, 34 de PUC. Houve alguns sombreamentos. Bom, me aposentei, mas continuo trabalhando, fazendo consultorias, fazendo atendimento às pessoas. E tenho trabalhos assistenciais também, que Campinas está promovendo umas obras, e tem obras de tombamento de edifício, colaboração no desenvolvimento da trajetória do BRT nessa obra de tombamento, e assistências sociais participando, né? Com isso, além de trabalhar com a empresa do meu filho, que eu sou funcionário deles. Mas Você é pai de quantos filhos? É avô? eu sou avô de 6 netos e uma esposa e tenho 4 filhos, dos quais 3 engenheiros. E os genros também engenheiros. Então, nós não temos muita criatividade em casa, mas o nosso trabalho tem sido muito intenso. Quer dizer,
estão considerando esse trabalho online, o homework, como uma solução, mas que não deve ser para todo o tempo, para todo o tempo, né? Eu espero ir para a obra, espero ir para que os japoneses chamam de Kensetsu Gemba, canteiros de obra, o seu chão de fábrica. Foi um prazer de minha parte a entrevista. A gente tem papo aqui para levar o dia inteiro, né? Mas nós estamos procurando fazer uma entrevista de 30 minutos no máximo e colocar isso em dias pré-definidos, divulgando antecipadamente, para que as pessoas conheçam mais o perfil dos nossos colegas engenheiros, tanto os mais experientes como você, quanto os mais moços, que também terão espaço, voz e vez aqui nesse momento para a gente poder ouvir e transmitir. Palavra com você. Em primeiro lugar, José Manuel é o nosso presidente, né? Presidente do Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo. Eu queria, primeiramente, além de agradecer, também dizer aos engenheiros paulistas, nós temos uma missão para cumprir, né? A nossa jornada, ela tem sido cumprida, mas parcialmente cumprida. Eu acho que nós temos, tenho certeza que nós, com nossa força, né, com nossos pensamentos, né, em prol da nação, nós vamos conseguir chegar num relacionamento harmonioso e crescente, consciente daquilo que nós temos de missão. Peço aos engenheiros, todos os engenheiros do nosso estado e de todo o Brasil, eu peço que eles se esforcem ao máximo, acreditem que o novo plano, esse plano de trabalho, o seu plano de trabalho, vai ajudar, vai renovar o sistema Conselho CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Eu acredito. Muito obrigado e me honro muito em participar. Ok. Eu que agradeço muito, a honra foi nossa, foi um prazer. A gente se vê em breve. Forte abraço aí, Fujimoto. Muito obrigado.